Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Aqui é Kelly, tá? Eu estou, né, já entregando para vocês aí as energias, né, para o mês de novembro, tá? Então, são leituras gerais. As leituras, elas são um pouco longas, então eu peço para que vocês tenham paciência, porque eu estou trazendo energias para todos os campos da sua vida, tá? Da vida dos signos aqui. Então, eu estou trazendo o campo financeiro, trabalho e pessoal, o espiritual e o de relacionamentos afetivos e familiares, tá? Família. Se algo for mostrado na saúde também, tá? Então, entenda que acaba sendo uma leitura mais longa, uma leitura geral, tá? Eu estou entregando por esse fim de semana, comecei ontem com as leituras, tá? Então, até segunda-feira eu entrego todos os signos de forma geral aqui, tá? Leitura geral. Antes de mais nada, quero dizer para você que eu sou taróloga holística, trabalho com reiki, tá? Sou sacerdotisa, tá? Eu sou orientadora espiritual num templo sagrado. E eu trabalho com várias energias espirituais, tá? No sentido de auxiliar aqui outras pessoas. Esse canal, foi criado para ajudar, orientar, direcionar aí, trazer alertas através do tarô, né? Com a espiritualidade através do tarô. Então, minhas leituras, elas são intuitivas e são canalizadas, tá? Cada signo, ele é canalizado antes, tá? E depois eu venho para a mesa aqui, né? A canalização é feita por meditação. Depois eu venho para a mesa aqui trazer as confirmações através do tarô, tá bom? Lembrando todos vocês que é importantíssimo que vocês venham e contribuam, né, aí com essa troca, tá? Quando você deixa um comentário, quando você curte, não somente visualiza, mas quando você curte o vídeo, quando você hypa, também já temos essa opção aí para vocês, você incentiva que a plataforma aqui transmita o vídeo para mais pessoas, tá? Não só para os que já são inscritos no canal. Então é importante, né, que vocês façam, ajudem a gente a crescer, tá? Isso é compartilhar, né? Isso é o dar e receber. Eu estou doando aqui, né? E vocês doam do outro lado aí da telinha, fazendo essa troca. A espiritualidade é troca, ela não é só doação, tá, gente? Porque até aquele que doa, ele também precisa receber, porque senão uma hora ele também fica vazio, né? Porque só aquele que só doa, e tarô, ele é energia, tá? Não achem vocês, e quem eu sei que tenho pessoas que ouvem os meus vídeos que também são tarólogas, eu vou falar, pessoas que trabalham com energia, né, terapeutas, porque eu também tenho terapeutas que ouvem os meus vídeos, sabem disso. O tarô, ele é energia. Há toda uma preparação para a gente estar aqui de forma espiritual, tá? Então, há defumação, aqui tem uma firmeza de uma energia através do fogo da vela. Aqui há um pedido, há uma noção para que toda a minha egrégora espiritual, ela
ela trabalha aqui no sentido de trazer para vocês a melhor mensagem, que eu possa lapidar a mensagem que é entregue, porque a mensagem ela não é entregue para nós que somos tarólogas de forma lapidada. Nós temos que refletir para conseguir trazer a melhor orientação aqui, tá? Então, assim, há um gasto energético, há um gasto de energia vital e energética na leitura de tarô. Mas quando vocês fazem essa troca, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, ajudando, contribuindo de alguma forma, essa energia ela é restaurada, ela não é só esvaziada, ela é reposta, tá? Então é muito importante. Bom, lembrando de novo, falando para vocês, leituras gerais é um pouquinho longa, tá? Então os vídeos estão tendo aí quase 1 hora de vídeo ou até mais de 1 hora de vídeo. O que eu quero falar aqui para vocês, bem de forma rapidinha, é sobre as energias que vão trabalhar o mês de novembro, tá? O mês de novembro é carregado de uma energia 11. 2 vezes o número 1. O número 1 simboliza o início, o começo ou o recomeço. Pessoas que vão começar alguma coisa e tem pessoas que vão recomeçar alguma coisa, tá? Tem pessoas que serão levadas ou estão sendo já levadas a abandonar tudo para começar do zero. E tem gente que vai começar mesmo uma oportunidade, um caminho, um movimento. Tem gente que vai replanejar uma vida toda, tá? Então é uma energia muito espiritual, porque o número 11, ele é um número mestre que traz uma energia espiritual numa potência muito elevada, tá? E nós vamos ter muitos planetas no mês de novembro trabalhando. Nós vamos ter Plutão, nós vamos ter Marte, nós vamos ter Urano, nós vamos ter muitos planetas trabalhando aí para que a gente possa integrar essas energias no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Porque essa energia ela está disponível para todos os signos, mas nem todo mundo vai ter percepção e vai conseguir integrar essa energia. Então, no mês de novembro, muitos de vocês, a leitura agora ela é para Capricórnio, já está disponível no canal, leituras para o signo de Gêmeos e signo de Libra. Estou fazendo por elemento, então estou trazendo leituras do elemento ar. Depois eu vou trazer leituras do elemento fogo e depois terra e depois água, tá? Então é assim que eu organizei a leitura aqui. Antes que eu me esqueça, tem um outro canal, tá? Que eu já montei um outro canal. O outro canal é para trazer leituras do cotidiano, são leituras mais voltadas aos guardiões, ao povo cigano. Não que na leitura de signos eles também não se apresentem, claro que eles se apresentam, mas ali terá uma energia muito mais pontual dessas egrégoras, tá? Algo que eu não faço, que eu juro para vocês, eu não faço isso, mas é algo que veio na minha mente já tem alguns dias. Eu preciso renovar os meus decks de tarô, eu preciso ter outros decks de tarô, e eu vou ser bem sincera para vocês, os tarôs eles não são baratos. Alguns tarôs custam 200, 300, acima de 100 reais. Os tarôs aí, eu já fui até buscar mais barato, mas eu não encontro por menos de 100 reais. E eu gostaria de pedir aqui para vocês, tem na descrição do vídeo o meu Pix, que ajudaria com qualquer valor de vocês
aí para que eu pudesse comprar outros decks. Os decks que eu tenho já estão comigo há muitos anos. E vai passando o tempo, vai aparecendo outros decks que trazem um outro tipo de entendimento, um outro tipo de leitura. Então, se você puder, com qualquer valor, tá? 50 centavos que seja, R$ 1 que seja, você puder ajudar, contribuir para que eu possa adquirir outros tarôs para poder estar trazendo uma leitura com uma outra dinâmica aqui para vocês, eu vou ficar muito agradecida, tá? E a minha espiritualidade também vai ficar muito agradecida. Bom, voltando a falar para vocês, nós teremos uma super lua dia 5 de novembro, tá? É um ciclo, né, que é bem raro, é bem difícil de ele acontecer, demora para acontecer essas luas, essas super luas, tá? Então, é um ciclo de 3 super luas consecutivas que começou agora, que a gente teve em outubro, tá? Então, dia 5 de novembro, nós temos uma super lua, que ela vem com um portal energético muito grande de transformação e cura profunda, tá? E as pessoas que conseguem se conectar, elas já vão se integrando já a essa energia, tá? Dia 4 de novembro, nós temos oposição de Marte e de Urano, tá? Que vai trazer para alguns de nós aí uma forte energia de rebeldia, mas não é no sentido de imaturidade essa rebeldia, é uma energia de libertação, tá? É uma energia de vontade de arriscar, tá? Mas também traz também estabilidade e possíveis rompimentos, tá? Então prestem bem atenção aí nesses movimentos planetários, energéticos, tá? Também vamos ter, muitos de nós estaremos passando por introspecção e crescimento. Olha que energia bacana, que é aquela hora que você olha para dentro de si, vai buscar dentro de você, existe uma busca por algo maior, tá? Por uma missão de vida, uma missão de alma, é quando você olha e fala assim, caraca, eu não vim só para fazer isso, eu posso fazer mais coisa, eu tenho potencial para ser outra coisa, para fazer algo diferente, para deixar minha marca registrada, tá? Então é você querendo se aprofundar, integrando essas energias, tá? O mês de novembro vai trazer uma energia muito grande de você fazer um balanço do que foi o seu ano, né? E vai pedir para você aí te colocar numa sintonia de finalizar por definitivo todas as pendências que você tiver, tá? Então é um momento de alinhamento com o que é real e sobre o que você deseja, tá? É você alinhando a sua vida, seja em qual área que for, com o que você realmente deseja. Vai também trazer uma questão de vocês fechar ciclos aqui, tá? A energia vai estar muito forte para vocês fecharem ciclos que já estão desgastados, seja em relacionamento, quanto seja em qualquer outra área da vida. É uma energia para você dar início a uma outra fase. Essa energia também pede para você paciência com esse processo, tá? Porque, embora seja uma energia de transformação e mudança, vai ser crucial você ter resiliência e paciência, tá? Para que você não venha tomar decisões precipitadas, tá? Então,
é importante que você consiga captar todas essas energias, tá bom? Então, essa introdução que eu quero trazer, que eu senti aqui, que eu precisava esmiuçar para vocês, né? Eu uso aí uns dialetos aí bem diferentão aí, tá? Mês de novembro é o meu mês de aniversário, eu já tô entrando no meu inferno astral e diferente de muitas pessoas, eu estou numa energia aí de finalização de coisas da minha vida, porque eu sou uma pessoa espiritualista e a espiritualidade introduz isso na minha caminhada. Já venho desde esse ano de 2025, que é o número 9, que é o número de finalizações, encerramentos de ciclos. Foi muito forte essa energia na minha jornada, na minha caminhada. E eu fiz um limpa bem grande e ainda tô fazendo um limpa bem grande ainda na minha vida. Eliminei situações, pessoas, precisei colocar limites, precisei colocar fins em algumas situações, tá? Porque a gente sente que a vida chama, algo dentro da gente chama a gente para fazer outra coisa, para caminhar diferente, caminhar em outros lugares, conhecer outras pessoas. É uma energia de você enfrentar as verdades, os desafios de frente, sem ter medo, tá? Porque a espiritualidade, ela tá calçando os pés daqueles que querem realmente mudar a vida, tá? Então, Aquário, vamos trazer energias para vocês, tá? Lembrando vocês que o oposto complementar de Aquário é Virgem, mas nem sempre o oposto complementar vai ser o seu ascendente. Então, é importantíssimo você saber o seu mapa astral. Eu produzo mapas astrais, tá? Trabalho com mapa astral, trabalho com numerologia. Quem quiser agora fazer aí a sua numerologia para o ano de 2026, saber as energias do seu ano pessoal, né? Porque tem a energia do ano, mas também tem a energia sua pessoal. Quiser obter essas informações para você saber melhor conduzir o seu próximo ano, eu produzo essas informações, tá? Então vamos lá, trazer leitura aqui então para o signo de Aquário, tá? Também vai fazer sentido para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá? Peço a toda a mentoria, a sua e a minha aqui, que trabalhem em conjunto, tá? Para que eu possa trazer o melhor direcionamento aí para cada um de vocês. Vou trazer as energias principais de cada área com arcanos maiores, tá? Tarô das Bruxas. E vamos lá, me desculpem pela introdução longa, mas eu sou sagitariana, tenho um hábito de querer tudo explicadinho, acaba às vezes se enrolando, tá? Tem uma fala um pouco acelerada, gente, às vezes eu me perco até no meu próprio pensamento, porque eu tenho uma mente bem acelerada. Eu não sou ansiosa, mas eu quero fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Sei que não rola, mas quero fazer. Então eu começo muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu olho para trás, eu tô fazendo comida, lavando roupa, varrendo casa, respondendo mensagem no WhatsApp, é uma loucura. Mas eu gosto dessa dinâmica, me traz uma energia muito gostosa. De vez em quando me embaralha, mas me traz uma energia de dinamismo. Eu sou bem elétrica, né? Elemento fogo é bem elétrico. Bom, vamos lá. Energias para a área do trabalho pessoal aqui para o signo de Aquário. Aquário. Carreira pessoal. Nós temos aqui a torre. Eita, nós, viu? A torre já vem marcando aqui uma finalização aqui, algo que vai ser
desconstruído, vem mudanças bem drásticas aqui, tanto no seu campo pessoal quanto no seu campo de trabalho aqui, tá? Existe aqui para alguns de vocês podem surgir revelações que possam chocar vocês tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, no sentido de trazer para vocês aí mudanças de forma abruptas aqui, de formas inesperadas. Aqui é a espiritualidade falando que ela está forçando muitos de vocês de Aquário a uma transformação, mesmo que seja de forma dolorosa. Eu aprendi uma coisa nessa vida, que quando a gente precisa transformar algo, nem sempre o desapego, ele é confortável. Pelo contrário, a transformação, a torre, ela vem de um momento de desconforto, tá? Algo que a espiritualidade entende que aquilo não cabe mais a você, seja um lugar, seja a espiritualidade precisando levar você a outro nível, ela pontuando que isso vai doer em você, porque se não doer em você, você não se movimenta. É a espiritualidade tirando você da zona de conforto, tá? É tirando você da zona de conforto, é te forçando para que você possa buscar coisas melhores na vida de vocês, para você construir também uma base mais firme. Aqui fala sobre o rompimento de algo, uma destruição de algo para uma nova construção, tá? Para uma nova construção. Então aqui entenda que alguns acontecimentos na sua vida vão acontecer de forma súbita, tá? De forma abrupta, tá? Aqui também existe uma desconstrução da forma que você enxerga, por exemplo, esse trabalho, tá? Também como uma destruição de como você trabalha as suas crenças, de como você projeta as suas coisas, tá? Mostrando para alguns de vocês que algumas das crenças de vocês, alguns dos projetos de vocês, eles não eram verdadeiros. Eles só estavam prendendo você ali numa situação, tá? A destruição, ela só chega, o rompimento, ele só chega quando algo não tá firme, tá? Porque quando algo está firme, não existe destruição, não existe abalo, tá? Então aqui a espiritualidade, ela tá falando que algo dentro da tua vida pessoal e algo dentro da tua vida financeira, de trabalho, não foi construído com uma base sólida. Essa base, por alguma insatisfação sua, ou de alguém, ou de uma situação, ou de um lugar aqui, essa base, ela está frágil, ela foi fragilizada, entendeu? Então, essa destruição, ela é necessária. Aqui a espiritualidade está falando que não existe nenhum castigo. Muitas vezes, talvez, você está passando por algo pessoal na sua vida, tá? Que pode ser algo na sua saúde, por exemplo, algo que você estava colocando na sua mente que aquilo era um caminho certo para você seguir. Pode ser até uma crença religiosa aqui, tá?
E a espiritualidade, algo no seu trabalho, né? Não, eu vou permanecer aqui. Não. A espiritualidade está falando assim que os acontecimentos, essas mudanças, tá? Por mais que às vezes pareça um castigo, você vê, esse projeto não está dando certo, esse projeto não está dando certo porque ele não teve uma construção. Não existiu aqui um planejamento, você não aterrou, é igual plantar uma árvore, tá? Você precisa cavar um buraco com uma profundidade que as raízes não vão ficar expostas, para que depois, quando ela estiver grande, o vento a não derrube, uma tempestade não a derrube. É isso que a espiritualidade está querendo dizer, assim, algo na sua dinâmica pessoal e profissional não foi construído com base sólida, não houve planejamento aqui, tá? Então, algo não deu certo, algo precisa ser finalizado porque não existe continuidade aqui, tá? Então, é como se a espiritualidade ela chegasse e viesse corrigir o caminho, corrigir o rumo da situação, do momento, entendeu? Forçando, tirando você do comodismo, forçando você a enxergar uma nova realidade, tá? Aqui a espiritualidade também fala que apesar do medo, tá? Do novo, tá? Existe a abertura no mês de novembro para um caminho com uma vasta possibilidade, tanto no seu campo pessoal, então um novo estudo, um novo lugar, tá? Então, mudança de casa, de cidade, de bairro, de você mudando, por exemplo, você faz faculdade, você mudando o teu curso, talvez aqui você estivesse estudando, né? Estudando algo que você estava tão preocupado com o material desse, mas não era algo que você gostava, entendeu? Então aqui há a mudança aqui. Você abandonando realmente aquilo que não faz sentido para você, tá? Você buscando novos valores, tá? Aqui a espiritualidade levando você a confrontar as dinâmicas de trabalho e pessoal, confrontar a verdade. Por isso que eu falei para vocês, é um olhar para dentro, que o mês de novembro vai te chamar para uma introspecção, vai te chamar para uma reavaliação do teu caminho, tá? É você se questionando as suas escolhas, tá? Você tendo firmeza, tá? É você tendo argumentos nas suas decisões, tá? É algo que precisa ser construído, como eu disse para vocês, com base sólida. Uma estrutura que ela é capaz de resistir a uma tempestade. Tem algo que na tua vida, profissional, pessoal, que foi construído, que se vier uma tempestade, não suporta. Então é momento de reavaliar aqui no seu campo profissional e pessoal sobre as decisões que você, os caminhos que você tomou, as decisões que você teve, tá? E aqui é um pedido da espiritualidade, é a espiritualidade te forçando a ver o que pode e o que precisa ser melhorado. Espiritualidade dizendo para você assim, abraça o novo, Aquário, abraça o novo. Pare de resistir às mudanças. O aquariano, ele tem uma tendência a não querer mexer muito nas coisas. Ele quer ele quer que a vida mude, mas
ele acaba se apegando muito em algumas situações aqui. Então, abrace o novo, entenda que é natural da vida a renovação, tá? Aqui fala sobre não se prender. Aqui também me mostra que no seu campo de trabalho, talvez você precise lidar com o afastamento de algumas pessoas do seu ambiente de trabalho, que você confiava demais dentro do ambiente de trabalho. Então pode ser uma sociedade, pode ser colegas de trabalho, mas aqui a espiritualidade pontuando para mim que você vai precisar lidar aqui com uma situação de afastamento, tá? A espiritualidade é afastando talvez você de um lugar por conta de algumas pessoas, tá? Porque você entra numa energia de crescimento, aquário no mês de novembro, então talvez essas pessoas impeçam o seu crescimento, tá? Pessoal e profissional. Então aqui existe o afastamento, a ruptura de laços com duas pessoas, tá? Uma estrutura que você acreditou que era para a vida toda, a espiritualidade dizendo para você que não, tá? Que não. Mas o que para nós vamos já puxar aqui o seu campo espiritual, né? O que a espiritualidade tem para trazer para você aí no mês de novembro? A justiça, energias do signo de Libra, tá? A torre ai, meu Deus, deixa eu... Você, no mês de novembro aqui, o signo de Libra é um signo muito... Ele é um signo muito espiritual, tá? É um signo que tem uma intuição bem elevada. Tem uma conexão muito forte com a espiritualidade. Nós estamos saindo de uma lua que tá no signo, né? A gente passou já aí por essa energia nos últimos dias agora, tá? Aqui fala muito sobre um equilíbrio. A torre traz energias do signo de Áries, tá? Que fala sobre a ação. E também temos a energia de Escorpião. Então, nós temos aqui energias de dois planetas. Marte, tá bom? De dois planetas, ó, tanto energias de Áries como de Escorpião, tá? Então, talvez essas pessoas que venham sair da sua vida tenham energias desse signo ou sejam desses signos, tá? Tem uma energia muito forte de Marte aqui, tá? É uma intensidade, né? Um desejo aqui. Aqui essas pessoas, pode ser que essas pessoas aqui, elas compreendam que algo novo precisa ser construído e que nessa nova etapa você não se integra, tá bom?
Então, aqui é uma energia de movimento, de ação aqui para uma renovação, tá? Então, pode ser que essas pessoas sejam removidas do seu caminho profissional e pessoal, porque elas não integram mais, né, o teu caminho. Mas também pode ser que essas pessoas venham remover você, porque você já não integra, tá? No caminho dela, só complementando aí o pessoal e profissional de vocês. Bom, aqui no teu campo espiritual, fala sobre você equilibrar o teu espiritual, mas também fala muito sobre você lidar com as verdades, tá? Sobre as verdades. É sobre... Aqui... Existe também o espiritual aqui falando sobre... ajuda, tá? O espiritual te ajudando em algumas situações aí, de cunho até judiciário mesmo, tá? Em algumas situações de justiça. O espiritual aqui também te auxiliando. Mas aqui me trouxe muito uma situação aqui. Do espiritual trabalhar em você muito a questão do equilíbrio, tá? E sobre você olhar para a tua espiritualidade com responsabilidade. Aqui existe muito forte a lei de causa e efeito. Vocês conseguem enxergar que ela está com uma balança e ela está com uma espada na mão, tá? É a espiritualidade te chamando para você, no sentido de introspecção, no sentido de autoconhecimento, tá? Aqui fala sobre você assumindo as suas responsabilidades, a sua escolha no mundo espiritual. Aqui fala sobre você alinhar as suas ações com seus princípios éticos aqui, tá? Para que você consiga equilibrar o seu campo espiritual, trazer de verdade e harmonia. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa energia de causa e efeito? Causa, consequência. Efeito, efeito é consequência, causa, responsabilidade. No meu tarô aqui, a espada simboliza as suas ações diante da espiritualidade e as consequências, tá? Falando para vocês, Libra, e que alguns de vocês é sobre colher o que plantou. Falando para vocês que cada um é responsável pelas suas escolhas, pelo seu caminho, tá? Então, eu posso estar falando sobre você aqui, ou eu posso... E, gente, fiquem à vontade para vocês inverter os papéis aqui, tá? Porque eu posso trazer energias de pessoas no seu entorno. Então, eu estou falando de causa e efeito, tanto de você para com alguém, ou tanto de alguém para com você. Existe uma justiça aqui, tá?
Aqui também a espiritualidade está falando sobre algo que você precisa tomar decisões baseadas em princípios éticos, tá? Aqui ela está pontuando ética, tá? A espada simboliza lógica, enquanto a balança simboliza equilíbrio. Isso também, não só para sua vida mundana, mas no seu espiritual, se aplica no autoconhecimento, na introspecção. Sabe a situação de você precisar ser honesto com você mesmo? Ser honesto com você mesmo para que você tome a decisão certa na sua jornada espiritual. Aqui precisa de uma ação. Um movimento, você precisa tomar iniciativa de compreender que o seu espiritual ele está atrelado à sua jornada de vida e que você encontra equilíbrio quando você trabalha de forma honesta consigo mesmo. Aqui para alguns de vocês, Aquário, entendendo que o espiritual faz parte de você, não negando aí sua jornada, tá? Aqui é você aqui existe uma situação aqui que eu acabei de falar. É você entendendo que precisa existir harmonia entre os dois mundos, o carnal e o espiritual. Aqui é você compreendendo que existe uma ponte aqui, tá? É você colocando estabilidade e ordem nesses dois mundos, tá? Que é o material, que é o mundo material, ele está ligado ao seu inconsciente, que é o Yin, tá? E o espiritual é o seu consciente, que é o seu Yang. É quando você integra esses dois mundos. É conexão com o interno e o externo, tá? É momento de você fazer uma reavaliação no sentido de encontrar equilíbrio entre trabalho, preste bem atenção, trabalho, finança, relacionamento, bem-estar e não se esquecer que precisa existir aqui um desenvolvimento espiritual. Está exigindo de você equilíbrio entre todos os aspectos da sua vida. Os aquarianos são muito ligados ao espiritual, tá? Aqui a espiritualidade te chamando para a ação, tá? É sobre você viver mais a sua espiritualidade de forma autêntica. Aqui eu posso estar falando com alguns aquarianos que negam os seus dons, que negam o seu chamado espiritual. Então, aqui sobre autenticidade, é você ser você, não ficar preocupado com a opinião do externo, é você ser autêntico e responsável consigo mesmo. Então, aqui tá na hora, e com algumas crenças também aqui, tá? Aqui
Aqui tá na hora de você corrigir alguns equívocos, assim, vamos se dizer assim, alguns mal entendidos do passado, entendeu? Porque aqui alguns aquarianos aqui adiaram aqui, tá? Um chamado, uma responsabilidade, então pode ser que alguns tenham chamados sacerdotais, dirigente, ou para trabalhar com a espiritualidade através do tarô, através do reiki, da apometria. Alguém aqui negligenciou a sua responsabilidade espiritual, tá? Então é momento de reflexão. É você entendendo os pós e os contras, tá? Mas precisa aqui integrar a verdade da sua vida, tá? Aqui também para alguns existe uma colheita, existe para alguns aqui uma recompensa, tá? Uma recompensa no sentido espiritual, tá? É quando você plantou a sua sementinha no espiritual, estudando, se fortalecendo espiritualmente, se capacitando aqui, entendeu? Então, é um momento de uma colheita. Então, o que tá dizendo? Tudo que você fez no sentido espiritual, no passado, entendeu? E aqui para alguns também existe uma situação, tudo aquilo que você fez espiritualmente de forma negativa ou positiva, agora é chegado a hora dessa colheita. É a recompensa, seja ela positiva ou seja ela negativa. É hora de você receber recompensa ou de você receber correção. De alguns, seja no sentido positivo, ou seja no sentido negativo, ou seja de você para com alguém aí, ou de alguém com você no sentido espiritual. E o que eu quero dizer assim com você? Por exemplo, assim, essas pessoas que gostam de fazer trabalhos espirituais negativos para atrapalhar o caminho do outro. Aqui, eu não sinto que seja você que tenha feito isso. Mas eu não posso falar por todos, né? Eu estou numa leitura coletiva, então eu não posso falar por todos. Então pode ter aqui alguns aquarianos que tenham feito sim, ou pagado alguém para fazer trabalhos espirituais para atrapalhar, destruir, bloquear, perturbar alguém espiritualmente. Entendeu? Se foi alguém que fez isso com você, é chegado o momento da colheita, seja para você ou seja para alguém aqui, tá? Então, alguém vai receber recompensa por coisas boas espirituais que fez, caridade, aconselhamento, como também vai ser corrigido pelo mal que fez. De qualquer forma aqui, é resultado de merecimento. Você merece a recompensa ou você merece a correção, tá? Por isso aqui que há um forte chamado por princípios éticos, por moralidade, por verdade, por assumir as responsabilidades, tá? Reconheça o seu chamado, tá? Aqui existe é como se você fosse agraciado para alguns aqui, vocês alcançassem aqui um nível maior de autoconsciência. É despertar, para alguns aqui tem um despertar espiritual aqui, tá? Bom,
casa dos relacionamentos, seja afetivos e familiares, uma energia, por gentileza. Gente, não se esquece, tá? Curta, comente, compartilha. Caiu 2 cartas e eu vou aceitar as 2. Temos a roda da fortuna, tá? E temos a morte aqui no campo de relacionamento, tá? Bom, a roda da fortuna, nós temos aqui energia de Escorpião novamente, tá? A morte, ela não fala sobre... Fala também sobre finalização, mas ela fala muito sobre transformação. Então, existe algo na sua área de romance e familiar que vai passar por uma transformação muito profunda. A roda da fortuna, ela confirma essa energia, como assim? Porque ela fala de mudança de ciclo. Tanto a roda da fortuna quanto a morte, ela fala sobre finalizações de ciclo, tá? Então, se você estava num momento difícil, passando por situações de dificuldades no seu campo afetivo, familiar, a espiritualidade aqui pontuando aqui uma mudança, uma virada, tá? Uma reviravolta aí na sua vida sentimental, é uma mudança de destino aqui, tá? É sobre momentos de altos e baixos. Então, se você estava vivendo num momento difícil, uma fase complicada, a espiritualidade aqui pontuando uma estabilidade, tá? Um renascimento, tá? Um trânsito aqui, a espiritualidade pontuando uma transição aqui, tá? Uma mudança. Tem uma transformação. Eu não sinto morte no sentido de finalização, mas existe uma mudança. Então, imagine no seu aspecto familiar e sentimental, mudando algo que transforme o seu relacionamento aqui, ou seus relacionamentos aqui, tá? Também aqui a espiritualidade pontuando que você precisa dar importância, tá? Aos seus relacionamentos. E também aceitar um movimento que a vida faz de renovação. É como se a vida sentimental e familiar, ela entrasse, por exemplo, em estagnação. E aí a espiritualidade aqui, a vida, a espiritualidade, ela traz para você aqui que você precisa fazer algo diferente. Aqui me traz uma situação aqui, para quem tem aí um relacionamento, um relacionamento afetivo. Aqui a espiritualidade me pontuando aqui uma reconstrução dessa base, tá? Aqui a espiritualidade está dizendo para alguns de vocês aqui, minha mentoria está dizendo para alguns de vocês aqui, tá na hora de você cuidar mais do seu relacionamento, tá? Cuidar do seu relacionamento. Para alguns de vocês existe separação, sim, tá? Não é para todos, um número bem pequeno aqui. Mas para a grande maioria aqui, tá na hora de você refletir que o seu relacionamento afetivo ou familiar precisa de renovação. Então tá na hora de você, se vocês casais aqui que têm filhos, começar a olhar um para o outro com mais amorosidade e começar a fazer coisas de casais. O que acontece em muitos relacionamentos é que
A mulher se dedica tanto à casa, aos filhos, que esquece do marido, e o marido se dedica tanto ao trabalho que esquece da esposa, entendeu? Então tá na hora de, seja feminino aqui ou masculino, ouvindo essa leitura, de vocês entender que há uma necessidade aqui de reconstrução, tá? Fazer coisas juntos. O casal precisa entender que mesmo depois que a família cresce, a chegada dos filhos, nem tudo precisa ser feito com os filhos. Aqui precisa ser olhado para a individualidade do casal, tá? Aqui precisam vocês entender que a vida não é só trabalhar, tá? Aqui precisa entender que existe prazeres aqui que não necessariamente precisam do material, tá? É a vida falando que você precisa fazer mudanças, transformação, transformar os seus relacionamentos. Aqui precisa de um cuidado seu. Aqui. A vida, ela é transitória. A gente pode viver 50 anos com a mesma pessoa, mas a gente não é a mesma pessoa de lá do começo. Você, como indivíduo, vai passando por fases transitórias, né? A cada 5 anos, a gente passa por um movimento cíclico interior. Então, por exemplo, assim, a gente muda estilo de cabelo, a gente muda estilo de roupa, estilo de música, a gente muda passa a frequentar outros ambientes, a gente passa a não gostar mais de algumas coisas. Mulher, por exemplo, que gostava de usar muito calçado alto, né? Sapato alto, passa a não querer mais usar sapato alto, passam a querer mais andar de tênis. Mulheres que não gostavam de tênis passam a gostar. Mulheres que gostavam do cabelo longo querem usar cabelo curto. Homens que usavam barba tiram barba, ou que não tinham barba passam a usar barba, entendeu? Há um movimento ciclo de mudança, renovação. Então aqui as pessoas tinham estilo mais esportivo, passa a ter um estilo mais casual, social, ou sai do estilo social casual e entram com o estilo esportivo. Isso é mudanças, é ciclos, é fluxo. Mas é compreender que existe aqui uma necessidade de você cuidar melhor dos seus relacionamentos. Aqui precisa tomar consciência e aceitar que precisa adaptar certas coisas aqui, tá? Na rotina, para que não fique maçante, para que não fique sempre a mesma coisa. Olhar de modo reflexivo e olhar no sentido de aprendizado. Refletir sobre todas as lições e experiências que a vida, ao longo da vida, elas te ofereceram e fazer as mudanças, as adaptações. Tem relacionamentos que se finalizam porque as pessoas não querem mudar hábitos. Casais que andavam de mão dada, que não andam mais de mão dada, que tomavam sorvete, não tomam mais sorvete. Casais que se olhavam, não se olham mais. Você tá entendendo? Existem lições aí, mas aqui existe uma transformação. Para muitos, uma transformação, não um encerramento. Para outros, vai existir encerramento a partir do momento que não quiserem transformar. Não quiserem construir novas bases, e nem sempre as novas bases elas são construídas com encerramentos. Você pode construir um novo relacionamento com o relacionamento que você tem, tá?
Para alguns, a chegada de um novo amor, sim. Mas para outros, para muitos aqui, há um novo olhar na dinâmica do relacionamento. Tá faltando magia, tá faltando encantamento, tá entendendo? Tá faltando empenho em transformar algo aqui, a construir ou reconstruir. Tem muito uma energia de reconstruir aqui na casa das relações, tá? Bom, eu vou trazer uma energia geral, zona de um apanhadão aqui para vocês, tá? Duas cartas com um tarô egípcio aqui para me trazer um geralzão aqui para vocês. Essas foram as energias de cada área, tá bom? Tarô egípcio, o hierárquica. Olha o espiritual de novo aqui, olha um guardião aqui. Tem uma espiritualidade aqui, um ascensionado aqui. Algumas pessoas, alguns de vocês têm ligação com deuses do Antigo Egito, Osíris, tá? Não sei porquê, mas veio Ísis também na minha cabeça. Nossa, me arrepiou todinha aqui. Alguns de vocês têm ligações aí com divindades que trazem essa energia do arcano da morte, de transformação, tá? Mais uma pra mim, por gentileza. Só uma, por gentileza. Gente, como eu amo ler tarô. Como eu amo ler tarô. Olha, eu vou aceitar. Temos a aprendizagem aqui. E temos a autoridade aqui. Fundo do deck, a sacerdotisa. Tinha que ser hierárquica e finalizar com a sacerdotisa, né? Sabedoria. Sabedoria nos processos de transformação, de reconstrução. Aqui, tá? O hierárquica traz para vocês aqui, porque o hierárquica, ele é o sumo sacerdote, é o administrador, tá? É aquele que cuida, aquele que tem a autoridade, tá? Sobre ele existe autoridade, existe experiência, ele tem ensinamentos adquiridos pelas experiências vividas, tá? Ele é o Papa, né? O sumo sacerdote, né? Energia do signo de Virgem, que é o oposto complementar de vocês, Aquário, tá? Aqui há uma energia de ação, de trabalho sobre construção. E, de novo, traz a energia sobre construir novas bases que vem aí da sua energia principal, né, de início, que é a torre. Estabelecer aqui vínculos, relações estáveis. Aqui, para alguns, existe casamento, que quem tá namorando aí vai casar. Mas também veio aqui para mim pessoas que não são casadas, mas vivem junto, vocês formalizando, tá? Essa relação, tá? É sobre ação, tá? É sobre ação. É sobre muitos de vocês em novembro entrarem nessa energia de construir, tá? Desenvolver no
campo de trabalho, espiritual, afetivo, desenvolvendo, construindo, tá? Se preparando aqui, tá? Para a construção de bases sólidas. Aqui, para alguns de vocês de Aquário, existe a construção do próprio negócio, tá? Então, aí, como eu falei no começo da leitura, estudos, tá? Então, vai atrás de estudar, se aperfeiçoar, tá? Aqui vai muito do empenho de vocês, tá? Vai muito do empenho de vocês aqui. É o trabalho mesmo, tá? É o trabalho. Existe também mudanças significativas, tá? No cotidiano familiar de vocês. É sobre, sabe aquela história? Quem casa quer casa. Então, alguns de vocês vão estar passando para outro nível, tá? Alguns de vocês vão casar, tá bom? Então, no amor também há aqui sobre vocês uma energia de sabedoria de reconstruir aí algo que parece perdido, tá? E a espiritualidade ajudando vocês. Vocês são os administradores da vida de vocês, tá? Vocês são os guardiões dos tesouros de vocês, tá? Vocês são capazes de produzir o que é necessário para a construção e para a reconstrução, para o desenvolvimento da vida material, pessoal, espiritual e afetiva familiar de vocês, tá? Olhem para tudo aquilo que vocês já aprenderam durante esse caminho, tá? E reconstruam com sabedoria. Nem tudo precisa de finalização, mas sim de reconstrução. Olha que chama linda da vela de vocês, energia de vocês, que energia firme, forte, sem abalo, construção de novas bases, que traz firmeza, tá bom? Bom, Aquário, essa é a energia para o seu mês de novembro, tá? Essa energia, ela pode ressoar com você aí para os próximos 3 meses aí, novembro, dezembro e janeiro, tá? Há mudanças significativas aí em todas as suas áreas, há um pedido de transformação e a espiritualidade, ela vai exigir, ela vai te forçar a isso. Bom, é o que eu tenho para vocês. Boa sorte a todos. Meu muito obrigado. Desculpem que o vídeo é longo. Eu ficaria com mais de 1 hora de vídeo, porque se eu for me aprofundar mais aqui, o tarô entrega mais, tá? É que a gente acaba cortando um pouco a conexão para não ficar tão longo. Reflita sobre as informações que foi disponibilizado para vocês aqui e um ótimo renovo, um ótimo início de ciclo, um ótimo recomeço, um ótimo início, tá bom? Boa sorte a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo.